Olá, caros alunos, estamos de volta para mais uma unidade, a unidade B. Nessa unidade vai ser discutido, ou serão discutidos, a relação professor, alunos e literatura, não no sentido de relação interpessoal, mas no sentido de relação literatura e ensino. Como eu havia dito na aula anterior, ou na unidade anterior, essa relação entre arte, aquilo que se frui, aquilo que se quer, como gozo, como prazer, e aquilo que se ensina, né, direcionado para um determinado conhecimento. Então, na unidade B, vocês vão perceber essa preocupação constante entre relacionar a literatura como algo de arte e relacionar a questão didática da literatura. Uma coisa é a literatura usufruída e outra coisa é a literatura para orientação em sala de aula. Tá? Então, na relação literatura e ensino, você vai encontrar aspectos, né, relacionados principalmente com o caráter de fruição. Na unidade 4, na unidade B, o ponto 4 é a relação da sala de aula. Que gêneros literários podem ser trabalhados dentro da sala de aula? Se elege muito a questão das narrativas, né? Os contos, as crônicas são muito bem vistas dentro da sala de aula, principalmente nos anos iniciais e nos anos finais. Há, nesse caso, uma defasagem por parte também do professor em se trabalhar os poemas, né? Há uma dificuldade de se trabalhar poema em sala de aula. Então, seria, nesse caso, essa unidade refletir mais os gêneros literários em sala de aula e uma especificidade para o gênero poema, né? As tipologias de poemas que podem ser trabalhados em sala de aula como forma de incentivo também à leitura, não apenas as narrativas. Além dessa reflexão sobre o que se pode trabalhar de gênero em sala de aula, o poema e as narrativas, há essa inter-relação hoje multimídia, né, não somente o gênero escrito, né, a obra literária escrita, mas a obra também fílmica. Tá? Aí entram na obra fílmica as pequenas narrativas, os microcontos, né, que são contos filmados que podem ser narrados, poemas que podem ser... Então, essa relação entre internet e gêneros literários, obra escrita. Tá? E, por fim, a última reflexão seria o ponto 5, a relação que o livro didático, como o livro didático, ele encara, né, ele organiza o caráter da literatura, ainda que de forma fragmentada, refletir sobre os aspectos que o livro didático traz em relação à literatura. Você vai ter lá observações, vai ser exigido no sentido bom, né? Uma exigência boa, né? Que você reflita sobre o aspecto do livro didático em sala de aula. Né? Como é que o professor pode aliar o livro didático à sua prática pedagógica, o livro como algo pedagógico, e não ficar somente preso a essas questões, livro didático e resumo de obra, apenas fragmentos de obras, para não se deixar ficar preso a somente isso. Né? Então, fazer uma reflexão de como poderia trabalhar melhor o livro didático. Tá? Então, boa sorte, né? Continue as leituras, espero que estejam gostando, né? E a gente se encontra na próxima unidade, tá bom?